A pirâmide de Quéops é uma das construções mais famosas da história da humanidade, gigantesca, misteriosa e antiga. Mas qual é exatamente a sua idade? Um engenheiro italiano publicou recentemente um estudo que pode virar toda a egiptologia de cabeça para baixo, pois, de acordo com sua pesquisa, as pirâmides de Gizé podem ser mais de 20 mil anos mais antigas do que se pensava. E isso significaria que existiu uma civilização avançada que até agora não aparece nos livros de história. Fiquem ligados para descobrir do que se trata essa teoria. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Quem de vocês já esteve no Egito e visitou as pirâmides? Para mim, isso ainda está na lista de viagens. Então escrevam nos comentários suas melhores dicas para férias no Egito, estou muito curioso. E se vocês quiserem ser informados imediatamente sobre novas descobertas sobre as pirâmides, inscrevam-se agora mesmo no meu canal. A inscrição é gratuita, vocês nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo dando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Sim, imaginem só se tudo o que achamos que sabemos sobre as pirâmides estivesse errado. Segundo a opinião predominante, a pirâmide de Quéops foi construída por volta de 2600 a.C., ou seja, há cerca de 4.600 anos. Isso já faz um tempo inacreditavelmente longo. Para colocar isso em perspectiva, Cleópatra viveu mais perto da invenção do iPhone do que da construção da Grande Pirâmide. Surpreendente, não é? E fica ainda mais surpreendente. Alberto Donini, engenheiro da Universidade de Bolonha, na Itália, apresentou um estudo controverso que afirma que a pirâmide de Quéops pode ter sido construída há muito mais de 20 mil anos, não em 2600 a.C., mas sim em 22.916 a.C. Se isso for verdade, teremos que repensar completamente toda a nossa concepção da história da humanidade. Mas como Donini chegou a essa conclusão? Seu método é chamado de método de erosão relativa, ou REM. A ideia básica é relativamente simples. Donini mediu a erosão, ou seja, o desgaste das pedras. Ele comparou o grau de desgaste das pedras que ficaram expostas às intempéries desde a construção da pirâmide com o das pedras que ficaram expostas apenas nos últimos 675 anos. Isso tem um bom motivo. Originalmente, as pirâmides eram revestidas com placas lisas de calcário branco que supostamente brilhavam sob o sol. O historiador grego Heródoto descreveu a pirâmide de Quéops ainda coberta por placas lisas de calcário que faziam o monumento brilhar. Mas então ocorreu o devastador terremoto de Creta em 1303, que também abalou o Egito e soltou muitas dessas placas de revestimento. Nas décadas seguintes, essas pedras foram sistematicamente removidas e utilizadas para a reconstrução do Cairo. Apenas alguns blocos de revestimento ainda se conservam hoje, na base da pirâmide de Quéops e perto do topo da pirâmide de Chefren. Donini examinou agora as pedras que estavam sob este revestimento e que só estão expostas há cerca de 675 anos. Comparou-as com as pedras vizinhas que estiveram permanentemente expostas ao vento, às intempéries e à areia desde a construção da pirâmide. Sua reflexão foi: se eu sei o quanto uma pedra se desgastou em 675 anos, posso calcular, a partir da relação com o desgaste total, há quanto tempo a outra pedra está exposta aos elementos, ou seja, qual é a idade real da pirâmide. Donini explica no estudo: o volume do material desintegrado deve ser proporcional ao tempo de exposição aos processos erosivos. Parece lógico, não é? Donini fez medições em 12 locais diferentes, principalmente no pavimento ao redor da base da pirâmide de Quéops. No entanto, ele investigou dois tipos de erosão. Por um lado, a chamada erosão por corrosão, ou seja, pequenas depressões e buracos na rocha, e por outro, o desgaste uniforme, em que toda a superfície é desgastada de maneira uniforme. Seus cálculos revelaram valores em parte dramáticos. Em alguns pontos de medição, a idade era de 50 mil anos, em outros apenas cerca de 5.700 anos. A partir da média de todos os 12 pontos de medição, ele chegou finalmente a 24.941 anos. Com uma análise estatística, Donini chegou à conclusão de que há uma probabilidade de 68,2% de que o período de construção da pirâmide G1 de Akhet Khufu tenha ocorrido entre 10.979 e 38.903 anos antes do presente, com uma média de 24.941 anos. Incrível, não é? Se isso fosse verdade, estaríamos diante de uma civilização avançada totalmente desconhecida que já era capaz de realizar tais feitos arquitetônicos há mais de 20 mil anos. De alguma forma, isso imediatamente me fez lembrar da série Stargate.
Antes de jogarmos fora todos os nossos livros de história, deveríamos analisar a questão de forma um pouco mais crítica, pois o estudo de Lonini apresenta algumas fragilidades, que ele próprio em parte admite. Em primeiro lugar, o método pressupõe que a erosão é constante, ou seja, que uma pedra sofre sempre a mesma erosão por século. Na realidade, porém, isso não é verdade. Há milhares de anos, o clima no Egito era significativamente mais úmido do que hoje. Mais umidade também significa mais erosão. Portanto, se as pedras se desgastaram mais rapidamente no passado do que nos últimos 675 anos, isso levaria a uma superestimativa significativa da idade. Em segundo lugar, as pirâmides ficaram parcialmente cobertas por areia durante longos períodos. A esfinge, por exemplo, ficou enterrada até o pescoço na areia do deserto durante séculos, mas se partes da base das pirâmides também ficaram temporariamente cobertas pela areia, elas ficaram protegidas da erosão. E isso também confundiria completamente o cálculo. Terceiro, o próprio Dunini admite que o turismo de massa moderno acelerou enormemente o desgaste. Milhares e dezenas de milhares de pessoas circulam diariamente pelas pirâmides, além da poluição do ar e da chuva ácida, fatores que não existiam na antiguidade. E quarto, já temos métodos muito confiáveis para determinar a idade das pirâmides. Por um lado, a arqueologia clássica, Mark Lehner, um renomado egiptólogo, explica assim: datamos as pirâmides principalmente por sua posição no desenvolvimento da arquitetura egípcia ao longo de um período de 3.000 anos. A cerâmica, por exemplo. Toda a cerâmica que encontramos em Gizé se parece com a cerâmica da época de Khufu, Chephren e Micerinos, os reis que construíram essas pirâmides na quarta dinastia. Por outro lado, temos a datação por radiocarbono. Esse método foi aplicado a sementes e material vegetal encontrado dentro e ao redor das pirâmides. Thomas Hickham, da Universidade de Oxford, explica: usamos, por exemplo, sementes de uma sala sob a pirâmide escalonada de Saqqara, que foi datada de um ano específico do reinado do rei Djoser. E eis que a datação por radiocarbono confirma com bastante precisão o que os arqueólogos também estimaram, pois as pirâmides foram construídas por volta de 2600 a.C. E sim, me desculpe por ter que ser o estraga-prazeres aqui de novo. Ainda assim, acho interessante que alguém esteja pensando em métodos alternativos de datação. E quem sabe, talvez seja possível obter descobertas a partir das abordagens de Donini, se a metodologia for ainda mais refinada e todos os fatores de interferência forem melhor controlados. Esses métodos estabelecidos são muito confiáveis e também mais confiáveis do que a medição da erosão. Eu diria que pode ser influenciada por tantos fatores. O próprio Donini admite que seus resultados indicam apenas a ordem de grandeza do tempo de construção, não uma data precisa. Mas neste momento, não há realmente nada que indique que as pirâmides sejam 20.000 anos mais antigas do que se pensava. Pelo menos o estudo de Donini não realmente sugere isso. Mesmo com 4.600 anos, as pirâmides continuam sendo incrivelmente impressionantes. Não precisamos exagerar sua idade para torná-las misteriosas. A história real já é fascinante o suficiente. Uma civilização no Nilo que, há quase 5.000 anos, criou monumentos que sobreviveram até hoje e nos deixam maravilhados. Vou manter vocês informados aqui sobre todas as novidades. Então não se esqueçam de se inscrever no canal agora e deixem o like para a gente bater os 5.000 likes. E agora, vamos mudar do Egito para a Itália. Na cidade de Nicemi, na Sicília, ocorreu uma dramática catástrofe geológica. Um enorme deslizamento de terra que fez com que parte da cidade afundasse até 25 metros. As imagens são trágicas e mostram de forma impressionante as forças que podem atuar na terra. No vídeo acima à direita, vocês podem aprender tudo sobre os antecedentes geológicos. Não deixem de clicar nele. E se clicarem no canto inferior esquerdo, poderão adquirir as camisetas dos meus vídeos, meteoritos reais e buracos negros de pelúcia. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho, caso contrário, diria: nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!